Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui novamente para continuar a nossa jornada bíblica, né? Caminhando na palavra do Senhor, em nossa devocional no Evangelho de Mateus. E são porções abençoadas e maravilhosas da palavra do Senhor que veio para te abençoar e me abençoar. Nós somos grandemente edificados com a palavra do Senhor. E nós vamos continuar no capítulo 14, que nós começamos ontem, a partir do versículo 13. Hoje, agora começa já uma fase muito poderosa do Senhor, onde esses milagres começam a ser muito frequentes aqui e maravilhosos. Olha aqui, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o de comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vocês mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: traz-me aqui. E tendo mandado a multidão assentar-se sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, e abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhes aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Que milagre poderoso e maravilhoso, né, querido? Coisa assim tremenda. Vamos à parte aqui. A primeira parte, Jesus ouvindo isto, ouvindo o quê? Esse versículo é sequência do anterior, onde falava da morte de João Batista. Nós falamos ontem sobre João Batista, o que tinha acontecido com ele, o assassinato, aquilo que Herodes tinha feito com João Batista, né? E João Batista era primo de Jesus. E depois de Jesus ouvir aquilo, ele e os discípulos, logicamente, os discípulos ficaram abalados com aquela situação. Imagina eles. Bom, João Batista estava anunciando o reino do Senhor, pregando a palavra, e foi morto. Se João Batista foi morto, o que vai acontecer conosco? E eu imagino, querido, que eles começaram a entrar em desespero e começaram a se preocupar e disse: nós viemos aqui, vamos ser perseguidos, vamos morrer, porque Jesus também está anunciando, Jesus também está fazendo a obra, e vão persegui-lo. E Jesus, de uma forma para protegê-los, os discípulos, tirou eles dali, entrou no barco e atravessou para um outro lado. E esse lado do mar da Galileia, querido, era um lado gentílico, né? E ele chegando ali, ele pensou: vamos para lá para tirar um tempo, para recarregar de novo as forças, para que eles se acalmem, porque com certeza os discípulos ficaram um pouco desesperados com aquela situação. Mas o povo, sabendo que Jesus estava atravessando para o outro lado, se adiantou, e quando Jesus encostou naquele lugar, querido, tinha uma multidão esperando Jesus chegar ali. Então aquela multidão chegou, eles desceram do barco, e Jesus se compadeceu. A palavra do Senhor diz que Jesus teve compaixão deles, vendo a multidão. Querido, lembrando que esse milagre que Jesus operou aqui é o único milagre que se encontra em todos os evangelhos. Encontra aqui em Mateus capítulo 14, encontra-se em Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9 e em João capítulo 6. Todos os evangelhos relatam esse milagre aqui. E cada um diz que Jesus se compadeceu porque aquele povo era como ovelhas que não tinha pastor, aquele povo estava enfermo, precisava de um que curasse. Então, queridos, aquele momento Jesus teve compaixão daquela multidão que estava ali. Eles vieram correndo porque estavam perdidos. Claro que o povo talvez veio com uma intenção errada, uma intenção de quê? De receber pão, receber alimento, receber cura, de receber algo do Senhor. Mas Jesus, com compaixão no coração, olhou para aquele povo, querido, e começou a curar.
A palavra diz que Jesus chegou ali, começou a curar aquele povo, e a hora foi avançando, até que chegou a tarde, já estava escurecendo, e aquela multidão ali era um lugar desértico, era um lugar afastado das aldeias, estava longe de casa, o povo estava longe de casa, e os discípulos, preocupados com aquela multidão, preocupados com a situação daquele momento, vendo que Jesus estava orando e curando aquele povo, eles, até com uma intenção boa, chegou a Jesus e disse: Jesus, já está entardecendo, já está ficando tarde. E esse povo aqui no meio não tem comida para todos eles, não tem alimento, não tem condições para alimentar essa multidão toda. Então fala para que eles vão embora, fala para eles irem embora e passar nas cidades e comprar comida. E Jesus naquele momento, querido, no versículo 16, diz: Jesus, porém, lhes disse: não precisa retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Interessante, querido, que quando Jesus dá essa palavra para eles, é lógico que nós sabemos que era uma resposta, era uma palavra retórica, que Jesus já sabia o que ele faria, só que foi para testar o coração deles. Quando Jesus diz para eles: dá vocês mesmos de comer. Jesus estava testando os discípulos. Qual será a atitude deles? O que eles vão dizer? O que eles vão fazer? E, querido, vendo essa situação, nós olhamos para nós. Muitas vezes, muitas não, todas as vezes que nós entramos e vemos uma situação que para nós, aos nossos olhos, ela é impossível, é a mesma coisa que Jesus fez com os discípulos. Ele está mostrando: olha, você está vendo a situação impossível, o que você vai fazer nessa situação? Qual é a sua atitude nessa situação? Você vai parar, prostrar e chorar? Vai desanimar? Vai desistir? Vai largar de tudo e vai embora? Qual será a sua atitude nessa situação? Querido, o momento, a situação é para testar a nossa fé, para testar a nossa atitude. Foi exatamente isso que Jesus fez com os discípulos. Dá você mesmo de comer para eles, o que vocês vão fazer? E os discípulos, assustados com aquela fala de Jesus, diz: como assim? Nós não temos nem pão suficiente para dar, não tem lugar aqui para comprar. Onde que nós vamos aqui para comprar? Onde tem uma padaria que tenha esse tanto de pães para dar para alimento para esse povo? E outra, não temos condições financeiras, não temos dinheiro para comprar pão para esse povo todo. Além, mesmo que se houvesse um lugar que tivesse todo esse pão, não tínhamos dinheiro. Então, querido, em todas as possibilidades, todas as situações, a conta não fechava. A conta não fechava. Aqui no finalzinho ele diz: tinham 5.000 homens, porque naquela época contava-se os homens. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nós podemos fazer uma conta por baixo, porque cada homem tinha sua esposa e cada família tinha no mínimo aí 3, 4 filhos. No mínimo. Isso uma conta generosa, porque normalmente tinha muito mais. Mas no mínimo ali, querido, deveria ter mais ou menos 20.000 pessoas. Você imagina o que é alimento para 20.000 pessoas? É muita coisa, é muita coisa. E os discípulos, com um olhar humano, eles não estavam fora da realidade, eles estavam olhando e dizem: como nós vamos ter pão e condições de alimentar essa multidão de pessoas? É normal, querido, que humanamente falando, eles não viam possibilidades, eles não viam condições para aquilo. Não tinha condições para aquilo. Por isso eles mandam eles embora, para que eles possam se alimentar. Então, querido, as situações é justamente Jesus dizendo assim: o que vocês vão fazer na situação? Os discípulos disseram o seguinte: não tem condições, não tem jeito. Esse povo não tem como alimentar eles. Então, no olhar dos discípulos, para nós é impossível, não dá. E Jesus foi ensinar para eles, foi mostrar para eles: olha, quando o impossível chegar até vocês, aí eu posso entrar em ação. Quando o impossível chegar na sua vida e chegar na sua porta, querido, aí abriu-se a porta para que o Senhor possa operar um milagre na tua vida e na tua história. Então, queridos, quem sabe você está vivendo hoje uma situação impossível, um problema de saúde, um problema na tua história, na tua família, no teu casamento, seja impossível aos olhos humanos. Quem sabe você está vendo essa situação. Mas Jesus está te dando uma oportunidade para que o milagre aconteça na tua vida, na tua história. E quando ele disse isso: então dá vocês de comer. Ele disse: não, é impossível, Jesus, nós não temos nada disso. Aí Jesus disse, aí eles disseram: olha,
nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Em outro evangelho ele diz, olha, aqui tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então, o pão de cevada, querido, a cevada era bem mais barata do que o trigo. O trigo era caro naquela época, era difícil. Então, por ser um valor mais alto, era difícil às vezes muitas pessoas não tinham acesso ao pão de trigo. Então, compravam os pães de cevada, que cevada era bem mais barato. Então, isso quer dizer que esse jovem que tinha esses 5 pães e esses 2 peixes, era alguém muito pobre. Esses 2 peixinhos. E o peixe ainda era salgado. Ele estava salgado o quê? Para dar um saborzinho ali, para que durasse mais tempo, porque o sal, aquele peixe salgado no meio do pão, ele ia beber mais água, ia sustentar um pouco mais tempo. Então vemos aqui que era pobre, verdadeiramente pobre. E eles disseram, só tem isso. Esse jovem tem 5 pães e 2 peixes. Então Jesus diz, então traga aqui o que você tem. Querido, essa situação não é para te derrubar e para destruir. É Jesus mostrando para você e perguntando para vocês, o que você tem para me oferecer para que eu possa operar o milagre? Aqui nesse momento eles disseram, olha, só tem 5 pães e ainda de cevada e 2 peixes. Esse milagre, querido, nos parece muito com o milagre que Elias operou lá na viúva de Sarepta. Ele chegou lá e disse, olha, o que você tem para eu comer? Ela disse, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouco de azeite, vou fazer o último pão, eu comer, meu filho comer e vamos morrer. E Elias disse o seguinte, não, faz para mim primeiro. Humanamente falando, queridos, nós formos olhar a situação e diz, mas esse profeta ele é abusado. Aquela viúva pobre estava precisando de ajuda e ele diz, não, faz para mim primeiro e depois vocês comem. Então, se fosse olhar, querida, ela podia falar assim, mas você, sendo homem, você podia estar aqui para me ajudar, estar aqui para comer o único alimento que eu tenho. Mas aquela viúva, querido, creu e ela diz, tudo bem, foi lá e fez o pão e trouxe o profeta comeu. E ele diz, olha, da panela não faltará farinha e nem da botija faltará o azeite. Você terá providência para você viver o resto da sua vida. Querido, e nunca faltou a providência na casa daquela viúva. Então, nós vemos aqui agora, Jesus está estimulando você, está de propósito a esse aperto, essa dificuldade, essa luta, essa batalha que você está vivendo. É Jesus te estimulando ao quê? A usar o que você tem. Às vezes alguém pode te perguntar o que você tem para que o milagre aconteça. Você diz, eu não tenho nada. Tem, querido, todos nós temos alguma coisa para oferecer. Todos nós. O Senhor te fez completo e perfeito. Se você não tem bens físicos, você tem espiritual, você tem o seu coração, você tem a sua vida, tem a sua fé. Então, se você não tem nada natural na terra, então pegue o sobrenatural e comece a colocar a sua fé em ação. Ele diz, Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho uma pequena fé, nem que seja como um grão de mostarda, mas eu tenho essa pequena fé, e é isso que eu te ofereço. E é isso que eu coloco diante do Senhor, a minha fé, o meu coração e a minha vida. Querido, se você não tem nada aqui no mundo físico, você tem o seu coração, você tem a sua vida espiritual, você tem a sua fé. Então, como você pode dizer que não tem? Senhor, eu me ofereço aqui, assim como aqueles 5 pães e 2 peixinhos, eu ofereço o meu coração, a minha fé, diante do Senhor, que o Senhor pode operar esse milagre. E é justamente aquilo que ofereceram e entregaram ao Senhor. Querido, pouco diante do Senhor. Aquilo que você tem diante do Senhor, Ele vai multiplicar. Ofereça, o Senhor está estimulando você, está instigando você a oferecer o que você tem, oferecer mesmo que seja pouca fé que você tem, mesmo que seja o teu coração. Então ofereça a Ele, querido, que Ele vai operar através da sua vida. E quando eles trouxeram esses 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor, Ele levantou, era costume judaico, pegar o pão, aquele que estava ali na cabeça da mesa, diante ali para celebrar, ele pegava o pão, oferecia, o Senhor abençoava e todos diziam amém, e aquele pão era abençoado e todos comiam. E era o que Jesus estava fazendo. Jesus somente apresentou o Pai agradecendo, eu agradeço por esses 5 pães e 2 peixes aqui. E quando ele desceu, querido, ele começou a multiplicar, e o milagre da multiplicação aconteceu, não precisou de dinheiro daqui da terra. Querido, o Senhor não precisa de coisa aqui da terra para operar. Ele pode usar as coisas da terra para multiplicá-las, para multiplicar na vida das pessoas. Então, querido, e quando ele desceu, ele multiplicou, eles pegaram os pães e comeram 5.000 homens, mais mulheres e crianças, mais ou menos ali 20.000 pessoas comeram. E mais, no final diz,
ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Então, só tinha 5 pães e 2 peixes. Nós não podemos imaginar nem esses 12 cestos cheios de pedaços. Imagina essa multidão que comeram e fartaram. Então, querido, entendendo isso que o Senhor fez, nós vemos que o Senhor precisa, nem que seja de um pouquinho seu. Ele pode e quer operar. Ele diz que quando olhou a multidão, ele se compadeceu. E você acha que ele parou, ele deixou de se compadecer de você? Sabe o que é o problema? É que as pessoas não estão oferecendo nem os 5 pães e 2 peixes, querido. Nada. Estão desacreditadas. Não estão oferecendo nada. Então, querido, não tem como acontecer um milagre se nós não oferecermos nem o mínimo do nosso coração, nem o seu coração. Então, arrepende, entregue o seu coração, entregue o que você tem hoje diante do Senhor. Se você hoje aí está passando essa batalha, essa luta, e não sabe o que fazer, a Bíblia diz, entra no teu quarto e fale ao teu pai em secreto, que o teu pai que te ouve em secreto te responderá. Então, querido, entra no teu quarto e oferece o que você tem. Não fique choramingando, não fique reclamando, não fique murmurando. Isso não vai mudar o coração do Senhor. Somente chega diante dele e diz, Senhor, eu te entrego a única coisa que eu tenho de mais precioso, que é o meu coração. A única que eu tenho de mais precioso é a minha vida e eu entrego diante do Senhor. Quando você fizer e tiver essa atitude, querido, eu vou dizer para você, o Senhor vai multiplicar essa pequena fé que você tem. Em nome de Jesus, receba essa mensagem agora, querido, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a tua vida a bênção do Senhor. Pai, eu abençoo meu irmão, abençoo minha irmã. Eu declaro sobre eles, Pai, a bênção do Senhor. Eu declaro na vida deles, Pai, a tua bênção. Direciona os teus servos, Pai. Eu sei que o Senhor é Deus para multiplicar na vida deles. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estimular, instigar cada um para que ofereça, Pai, o que tiver, para que o Senhor possa operar um milagre na vida deles. Eu declaro a bênção do Senhor nesse dia e nessa semana, na vida dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, querido, grandemente. Fique na paz do Senhor.